Olá, aqui é Joana Mendes, eu sou professora de língua portuguesa, criadora da Oficina da Escrita e hoje nós vamos falar sobre a segunda competência da redação do Enem. A primeira parte é compreender a proposta de redação. Para compreender bem a proposta, você deve ler com atenção o tema e os textos motivadores. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A partir desta leitura, você vai selecionar as palavras-chave, ou seja, são aquelas palavras que você considera mais importantes ou aquelas palavras que você acha que você pode desenvolver melhor. É importante lembrar que você não pode copiar pedaços dos textos motivadores, ou você pode até copiar, porém, essa parte da cópia não vai ser considerada na contagem das linhas. Então, se tiver menos de 7 linhas, ou se tiver mais de 7 linhas, porém com texto copiado, esse texto copiado não será considerado e o seu texto pode ser zerado. O que você pode fazer é a paráfrase. O que é isso? Você pode aproveitar aquele conteúdo dos textos motivadores escrevendo com as suas palavras. A partir do momento que você leu os textos motivadores com atenção, leu o tema, selecionou as palavras principais, você vai definir qual é o ponto de vista que você quer defender. O que é isso? É a sua tese. Então, vamos recapitular aqui para que você possa anotar aí no seu caderno. A primeira coisa, ler os textos motivadores e o tema com atenção. Segundo, selecionar as palavras principais. Terceiro, a partir dessas palavras, você vai definir qual é o ponto de vista que você vai defender. Essa é a sua tese. Nós voltaremos a falar sobre a tese mais adiante na sessão de planejamento da redação. Mas eu quero fazer apenas mais uma pequena observação. Porque um dos motivos para a nota 0 é a famosa fuga ao tema. Essa fuga, ela pode ser parcial ou ela pode ser total. Quando ocorre a fuga parcial, você apenas tangencia o tema. Então eu quero te dar um exemplo aqui de fuga parcial. No Enem de 2012, o tema era o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Alguns alunos discutiram a questão dos movimentos migratórios no Brasil, porém não discutiram isso no contexto pedido, ou seja, no século XXI. Então, nesse caso, houve uma fuga parcial, ou seja, quando você aborda apenas uma parte do tema. Você fala sobre movimentos migratórios, mas você esquece de dizer que aquilo está num contexto do século XXI. A fuga total acontece quando, por exemplo, nesse mesmo tema dos movimentos migratórios, o aluno vê o tema, não sabe o que falar, e aí começa a falar sobre violência, sobre educação, sobre a sociedade, e aí foge completamente daquele assunto que estava sendo pedido. Nesse caso, ocorre a fuga total e o aluno pode tirar a nota 0. A segunda parte da segunda competência é aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que é isso? Você vai utilizar o seu conhecimento de mundo e você também vai utilizar os seus conhecimentos das outras disciplinas, história, geografia, matemática, no desenvolvimento do tema. Isso tem um nome e se chama interdisciplinariedade. Como que você pode usar a interdisciplinariedade, por exemplo, nesse tema que eu acabei de dar sobre os movimentos migratórios? Você pode utilizar os seus conhecimentos das aulas de história e também das aulas de geografia. A terceira e última parte é dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Aqui está bem claro que você não pode escrever um poema, quando fala em prosa, não pode escrever uma receita, não pode escrever um texto meramente expositivo ou não pode simplesmente contar uma história. Então você precisa conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E é sobre essa estrutura que nós vamos falar bastante daqui para frente. Então, essa é a segunda competência. Agradeço a você por permanecer até aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço e até o próximo.